Minhas amigas, meus amigos, boa tarde para todos. Antes de iniciar, eu queria reforçar esse convite, esse pedido do Andrei, do apadrinhamento pela Fraternidade Sem Fronteira. Porque um pequeno gesto é tão pouco que a gente faz, e isso é amplificado, isso é ampliado e ajuda tantas pessoas. E nós precisamos desenvolver esse pensamento da universalidade. Não há fronteiras, as fronteiras são geopolíticas. Não existem fronteiras no mundo espiritual. Os espíritos fazem parte da família humana. E enquanto houver um chorando, nossa tarefa não se completou. Enquanto tiver alguém sofrendo no mundo, nossa tarefa ainda está por terminar. É preciso que todos cheguem bem. E o Cristo disse isso: nenhuma das ovelhas se perderá. Todo mundo tem que chegar bem. Mas cada um de nós tem que fazer a sua parte. Eu gostaria de falar um pouco sobre o caminho de Damasco. Eu considero esse, hoje em dia, um tema desafiador. Porque a primeira armadilha é cair numa descrição puramente histórica. Então, eu poderia ficar falando aqui 30 minutos, revendo, trazendo novamente fatos históricos que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. O Saulo foi convertido, viu, gente? Era um perseguidor, se transformou num apóstolo, Caiu, não foi do cavalo, por favor, foi do camelo, O camelo que ele caiu, ele doou depois para o servo, E ficou sem camelo. Então, é desafiador tratar desse tema sem ficar numa repetição de fato histórico. A história passa, o espírito fica. Isso é importante. O espírito é imortal. Nossas fronteiras, as histórias, os povos, o próprio planeta vai passar. Deus renova o mundo como renova os seres vivos. Só o espírito é imortal. Então, apresenta um outro desafio essa passagem. Como falar algo sobre o caminho de Damasco que faça sentido hoje? Hoje. Como transformar essa passagem em algo significativo para nós hoje? No nosso tempo, com os nossos obstáculos, com os nossos desafios, como isso pode ser relevante? Porque não tem ninguém aqui em cima de um camelo indo para Damasco. Cada um de nós aqui está colocado pela providência divina num conjunto de papéis, cercado de uma rede de pessoas, com um propósito muito claro. Muito claro. Fazer melhor. Então, pensando nesses dois desafios, eu pensei numa abordagem que a gente possa levar para casa. Então, me voltei para o texto original da passagem, para fazer alguns apontamentos sobre esse texto. A conversão de Saulo está no início do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e é incrivelmente completada, estruturada pela obra Paulo e Estevão. Mas a base está aqui no capítulo 9, versículo 1 em diante de Atos dos Apóstolos. E o texto começa dizendo: e Saulo, porque ele não havia convertido ainda, e não havia mudado o seu nome hebraico para um nome de origem grega. E Saulo, ainda respirando ameaça e homicídio contra os discípulos do Senhor, aproximando-se do sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os conduzisse presos para Jerusalém. Esses são os dois primeiros versículos. O que nos chama a atenção aqui?
Saulo ainda respirando ameaça e homicídio. No livro Obras Póstumas, Kardec tem um pequeno texto chamado Fotografia do Pensamento. É uma metáfora. E Kardec constrói outra metáfora. Diz o codificador que para que a gente possa entender o que é a matéria mental, o pensamento, a nossa emanação, composta de ideias, sentimentos, crenças, né? Porque o pensamento não é só intelecto, para que a gente possa compreender essa energia, essa modificação do fluido cósmico, era importante pensarmos na atmosfera de um orbe. Assim como o planeta Terra possui uma atmosfera, cada ser espiritual possui uma atmosfera psíquica. Por que esse texto de Kardec é importante como chave de leitura dessa passagem de Atos? Porque se é atmosfera, você respira ela. Se cada um de nós carrega uma atmosfera psíquica, vocês lembram daquele desenhozinho? Tinha um personagem que andava e a nuvenzinha ia caminhando atrás, né? Os raios. É a mesma coisa com a gente. Cada um de nós vive na sua atmosfera psíquica. Você respira nela. Quando o Chico dizia, e eu demorei 30 anos para entender isso, quando o Chico dizia que ele era um sapo carregando uma vela, eu confesso que caí nessa armadilha. E pensei assim, coitadinho do Chico, é um sapo. Ele está dizendo que é um sapo. E demorou 30 anos para a minha ignorância perceber que ele estava falando da vela. Por quê? Se você carrega uma vela, o primeiro a se iluminar é você. Se você está proferindo palavras de equilíbrio, o primeiro a se beneficiar é você, não é quem está ouvindo. Se você está emanando luz, o primeiro a viver no ambiente da luz é você. Então o que interessa se você é um sapo ou um gatinho, uma gatinha? O importante é carregar a vela. O importante é ser portador da luz. Então, nós respiramos o nosso clima mental. Então, veja, a pessoa movida pela mágoa, pelo ressentimento, pelo rancor, respira mágoa. Respira mágoa. Essa é a atmosfera psíquica da pessoa. E é óbvio que se você está numa atmosfera úmida, o que vai acontecer? O que acontece se você tem um apartamento de frente para o mar? A maresia toma conta do seu apartamento. Então tem os ônus e tem os bônus de morar em frente ao mar. Se você mora num lugar que é muito úmido, essa atmosfera úmida vai invadir todo o ambiente. Alguém que respira numa atmosfera psíquica de rancor, começa a carregar o rancor no seu estado emocional. As suas ideias passam a ser ideias de uma pessoa rancorosa. A sua conversa passa a ser conversa de gente rancorosa. A sua presença é a presença de uma pessoa rancorosa, de uma pessoa magoada. Os seus gestos são gestos de alguém magoado. Em resumo, insuportável você se torna. Insuportável. Porque você está sempre falando daquele acontecimento de 50 anos atrás que te magoou. 50, 40, 30, 20. Imagine alguém como Saulo, que respira violência.
Imagina alguém. O que é alguém que respira violência, gente? É o seguinte: você leva essa pessoa para fazer uma caminhada num parque. Num parque. Amanheceu ensolarado em Goiânia. Você olha para as árvores, olha isso. Daqui 5 minutos, a pessoa está discutindo a tonalidade das folhas dessa árvore. Você chamou ela para fazer uma caminhada. 10 minutos depois, ela está discutindo política. E discutindo de maneira agressiva. Por quê? Porque ela respira numa atmosfera de violência. Ela respira polêmica. Então você fala assim: nossa, esse doce de leite é tão gostoso, porque você não comeu o que a minha avó faz. Você fala assim: não estou querendo saber da sua avó. Não é sua avó que está me servindo. É a sua avó que está aqui? Não é. Sua avó não está nem encarnada mais. O que você está ressuscitando sua avó? Eu estou falando do doce que eu estou comendo agora na sobremesa. Você perceberam? Então você carrega essa atmosfera. A pessoa que respira num clima de vitimismo, tudo é motivo para ela achar que estão perseguindo, que estão colocando ela em segundo lugar. Percebe? Até ela está na fila do autógrafo. Aí vem alguém que é cadeirante. Ela fala assim: está vendo? Estão me perseguindo. Esperaram chegar a minha vez para poder passar uma pessoa na frente. Então você leva consigo seu clima. Você leva com você. As pessoas ainda têm uma estratégia. Elas se afastam de você. Ela fala: nossa, misericórdia, graças a Deus, foi embora, né? Foi, já embarcou. Mas a pessoa não fica livre dela. Não fica. Eu lembro da pessoa, estava o pessoal comentando, a pessoa falou assim: eu não gosto da sua palestra. Eu falei assim: imagina eu que tenho que ouvir todas. Sou obrigado a ouvir todas as minhas palestras. Sério? Então cuidado. Muito cuidado. Porque Saulo respirava ameaças e homicídio. Respirava. Evidentemente que isso tem reflexo no seu perispírito, evidentemente que isso tem reflexo no seu corpo físico. É claro. É claro. E aí, quando surge o sintoma orgânico, o que a gente faz? Faz de bobo. Nossa, doutor, o que aconteceu comigo? Sabe o que aconteceu com você? Você aconteceu para você. Então, essa passagem é interessante. Agora, o mais interessante, por respirar homicídio e ameaça, o que ele foi buscar? Cartas que autorizassem perseguição. Isso me chama a atenção. Porque eu tenho aprendido algo muito profundo. O seu estado emocional é a causa das suas ações. O resto é pretexto. É pretexto. Então, se você quer perseguir, você vai arrumar um pretexto. Defesa da pureza doutrinária. Esse é o seu pretexto. O que você quer é perseguir. O que você quer é fazer o mal. Então, quem carrega uma atmosfera psíquica, quem respira num clima, fica procurando cartas que autorizam, não é? Você agiu mal. Surgiu um incidente familiar, conjugal, tal. E aí você se excedeu. Falou no momento inoportuno,
de forma inoportuna, o que você faz? Começa a ligar para amiga e para amigo. Né? Oi, fulano, tudo bem? Tudo bem. Estou bem, e você? Ah, mais ou menos. O que foi? Ah, aconteceu isso e isso. Aí eu falei assim, mas eu não tinha razão? Não, eu me excedi, mas era demais, né? Então você fica procurando cartas do sumo sacerdote para abonar suas más intenções. Justificativa. Para amparar. Né? Então, o que o Paulo estava querendo era matar. O que o Paulo não, né? Saulo. O que o Saulo queria, respirava homicídio, queria matar, ele queria ameaçar, ele queria se impor. O que ele queria era isso. A explicação que ele dava era pretexto. Então aqui vem a pergunta, não diga para ninguém, pelo amor de Deus, só para você. Quais são suas reais intenções? Quais são suas reais intenções? Eu não estou perguntando suas desculpas e seus pretextos. Eu não estou perguntando a historinha que você está contando para justificar as bobagens que você está fazendo. Eu não estou perguntando a historinha que você está contando para você mesmo para se enganar. Quais são suas intenções verdadeiras? Percebe? Outro dia caiu uma mensagem para mim. Olhando no meu Instagram, aí eu olhei, caiu uma mensagem. Quando for advertir alguém que você ama, pensa no quanto você ama essa pessoa, não no erro que ela cometeu. Não é? Porque você vai conversar com alguém, você pensa no erro que ela cometeu, aí o que você faz? Cruel. Você humilha. Não é assim? Você escolhe assim, mas você vai lá para doer. Por quê? Você está focado no erro, não na pessoa. Então, isso é algo importante. Bom, tem outra coisa importante aqui. Nós estamos só nos 2 primeiros versículos, né? Está fazendo sentido para hoje? Quer dizer, eu não estou falando nem de camelo, nem de Damasco. Nem de camelo, nem de Damasco. Nem de Ananias. Vamos chegar no Ananias. Então, nós estamos falando de algo que faz sentido hoje. Qual é a sua atmosfera psíquica? Quais são suas reais intenções? Qual historinha que você está contando para justificar o que é injustificável? Agora, tem algo aqui que está por detrás, do de trás, do de trás. Tem algo aqui que é tão feio, tão feio, que não foi escrito. O quê? E Saulo, ainda respirando ameaça e homicídio contra os discípulos do Senhor, aproximando do sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os conduzisse presos para Jerusalém. O que não está dito aqui? Quem está pedindo essa autorização aqui? É algum assaltante? É algum homicida? É um homicida que está respirando homicídio? Porque homicida respira homicídio, né? É natural. É natural. Uma vez eu estava interrogando o réu, 17 homicídios. Eu perguntei ele, falei, nossa, mas 17 homicídios? Ele falou assim, doutor, eu gosto tanto de matar.
Eu gosto de matar. Eu pensei, não disse. Assim, é por isso que existe a reencarnação. Porque ele vai morrer 17 vezes. Você só pode apreciar verdadeiramente uma situação quando você faz parte dos dois lados dela. Quando você olha só um lado da moeda, você não consegue avaliar se aquilo é bom ou ruim. Né? Matar é muito bom para quem está matando, né? O ruim é para quem está morrendo. Agora, o homicida está ótimo. Qual que é a atmosfera psíquica de um assaltante? Assalto. Está tudo certo, não é? O que está estranho é um doutor da lei, palestrante, religioso, seguidor da lei mosaica, respirar homicídio e ameaça. Isso está estranho. Ok? Porque é o seguinte: se você for homicida, tem coisas que você pode fazer, a gente até espera que você faça. Por exemplo, eu espero que um tigre faminto morda. Ou melhor, arranque pedaço. Não é? Eu só não espero que um espírita faça o mal deliberadamente. Isso eu não espero. Isso não tem sentido. Não é? Um assaltante apontar uma arma para você e falar assim: perdeu! Tem até música sertaneja, né? Perdeu, passa tudo. Isso para mim está tudo certo. Está tudo tão errado que está certo. Não é? O que não dá é o seguidor do Cristo usurpando do próximo. Em nome de Jesus. Então o problema do Saulo aqui é o seguinte: é quem ele é e onde ele estava. Não justifica. Não justifica. Não justifica. Não justifica. Então eu lembro uma vez que passei por uma situação muito difícil, e nesse dia eu estava chateado com a providência divina e com a sabedoria infinita do universo. Então o Espírito manifestou e pediu para falar comigo. Eu falei: vai ter agressão. Eu não estava bem, estava respirando homicídio e ameaça. E aí eu só perguntei para o Espírito assim: você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Ou vocês por acaso estão cegos aí no mundo espiritual? Está todo mundo passeando, Bosque das Águas, oração, 6 horas da tarde, não estão vendo nada que está acontecendo aqui. Vocês viram o que aconteceu? Não vimos. E então é o seguinte, meu filho, a gente só tem você agora. Nós só temos você. E eu só vim aqui na esperança de não perder o último. Percebeu? Então Emmanuel diz assim: você conta com Deus, mas Deus conta com você. O primeiro a confiar em você foi Deus, por isso que Ele te deu as tarefas que te deu, as responsabilidades que te deu, por isso que Ele te colocou nas posições que Ele te colocou, porque é o seguinte: se fosse para ser uma família mais fácil, tinha mandado o outro, não você. Se fosse para um trabalho que exigisse menos estratégia, tinha mandado o outro. Para que te mandou?
Percebe? Então tem algo muito errado aqui. Tem algo muito errado com esse rapaz. Tem algo muito errado. Então vamos lá, gente. Não é tão complicado assim. A gente só não pode ser incoerente demais. Então, dá uma tropeçada. Fala, nossa Senhora, meu Deus, o que eu falei? Ô, fulano, desculpa. Não é? Tropeçada, tudo bem. Mas quando você começa a trilhar o caminho da incoerência, da inconsistência, da duplicidade, aí ficou difícil. Aí ficou difícil. E cuidado, porque quanto mais alto o camelo, maior a queda. Quanto mais alto o camelo, maior a queda. Então vamos lá. Você acha que o vaso escolhido está se comportando como o vaso escolhido? Você acha que o vaso escolhido está se comportando como o vaso escolhido? Gente, eu não quero dar nenhum papel aqui de Rei Leão, e vocês não são Simba. Mas é preciso lembrar quem você é. Não pode esquecer. Você não pode esquecer quem você é. Ou melhor, você não pode esquecer quem você já é. Porque eu nunca vi... Gente, você quer animar espírita? Você quer deixar espírita animado? Lanche depois da reunião. Não é? Mas tem um que é o primeiro. Falar de reencarnação passada. Você lota, você não tem vaga no seu auditório. Faz um anúncio aqui, vamos revelar suas vidas passadas. Lota. Nossa, quem que eu fui? Ah, você foi um assassino. Quantos que eu matei? A pessoa acha graça. Perceberam? Então, veja. O importante não é quem você foi, não. O importante é quem você já é. Estou interessado em quem você foi. Nós estamos interessados agora em quem você pode ser. Diferente. Quem você pode ser? Isso aqui não é comportamento de vaso escolhido. Isso aqui é comportamento de filho pródigo. Desceu muito. Caiu. A queda do camelo foi só o evento visível. Saulo já tinha caído há muito tempo. Nem ele via, nem ninguém estava vendo. Já tinha caído. Porque é o seguinte, gente, demora um tempo até as pessoas perceberem que você caiu. Demora um tempo. Demora um tempo para as pessoas perceberem que você faliu como mãe. Demora um tempo para as pessoas perceberem que você faliu como pai. Demora um tempo para as pessoas perceberem que você faliu como marido, que você faliu como esposa. Demora um tempo para as pessoas perceberem que você faliu como filho, como filha. E demora um tempo para as pessoas perceberem que você faliu como espírita. Demora um tempo. Primeiro você vai à falência, depois as pessoas percebem. Então, esse Saulo aqui já está caído. Esse Saulo já está caído. Já faliu. Já está no chão. Ele só não enxergou. O que vai ser necessário para ele enxergar? Não precisa ser nenhum gênio para responder essa pergunta. O que será necessário para ele enxergar? Ficar cego. É assim que a gente funciona.
Infelizmente, mas eu não quero isso para mim, nem para ninguém aqui. Não precisa ser assim. Você está esperando o quê? Que a sua tragédia se torne visível para você resgatar? É isso? Então precisou ficar cego para enxergar. Então, é muito simples. É muito simples. Os padrões do Cristo, os padrões da revelação divina, são claras. Não tem maldade. Não tem maldade. Pode ter ignorância, pode ter erro, pode ter tropeço, fraqueza. Ok, você é espírito imperfeito. Maldade não. Maldade é deliberado. Você escolhe usar a sua palavra para ferir. Você escolhe usar a sua posição, o seu cargo, a sua condição para prejudicar o outro. Você escolhe. Não tem justificativa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. E a grande questão, por isso todo mundo tem medo de desencarnar. Porque desencarnar é o seguinte: seu perispírito é um telão com as suas conversas do Zap. Passa tudo no telão. Você fala, nossa, essa não, tira essa. Né? Lá, está no seu perispírito. Tem desculpa. É você. É você. Então, no mundo espiritual, a regra é muito clara. Você chega e fala assim, nossa, eu não resisti à tentação. Eu sabia que eu não podia comer doce, eu comi. Eu sei que eu sou diabético, né? Desencarnei 3 anos antes, mas... minha filha, meu filho, é isso aí, você vai ter que aprender disciplina. Isso é fraqueza, queda, ignorância. Maldade, não. Maldade, não. Essa não tem justificativa, não. Né? Aqui, Saulo, está movido pela maldade. Está movido pela maldade. E aí encontra o Cristo. Qual a pergunta de Jesus? Saulo, por quê? Porque você está achando que Jesus está esperando justificativa sua? É isso? Ah, mas eu fiz isso porque eu sou imperfeito. Mas está todo mundo aqui, é tudo espírito imperfeito, ninguém fez o que você fez. Não. Jesus não está esperando justificativa dele. Quando Jesus pergunta, por que me persegues? Por que me persegues? Jesus está esperando dele autoconhecimento. É tipo assim, Saulo, deixa eu te falar uma coisa. Agora, eu não estou falando com o doutor da lei. Não vem com palestra espírita para mim, não. Não vem com conversinha. Eu quero que você encare as suas intenções. Quais são suas intenções? Quais são suas intenções? Não é? Não é interessante? Não é interessante? Agora, o mais interessante, o que Saulo fez? Eu vou ler aqui. 9,
Ponto 4. E caindo sobre a terra, que é uma luz do céu, brilhou ao redor dele. Eu estou usando a minha tradução. Uma luz do céu brilhou ao redor dele. E caindo sobre a terra, esse é o versículo 4, ouviu uma voz que lhe disse: Shaul, Shaul, nome dele. Aliás, eu preciso dar tempo. Uma coisa é a imagenzinha que você mostra para os outros, a outra coisa é quem você é. Quando Cristo te olha, Ele chama por quem você é. Não é a imagenzinha que você postou no Instagram, não. Não é o seu perfil no Facebook. Então aqui Jesus chegou, nome próprio, Shaul. É você. 2 vezes o nome próprio. Por que me persegues? Mergulho total. Mergulho total. Dizem que há muito tempo atrás havia tribos primitivas que tinham o seguinte hábito. As pessoas, quando nasciam, elas recebiam um nome e uma canção. Então você tem um nome e uma canção. E quando você fazia algo prejudicial a você mesmo, ou a comunidade, a tribo se reunia, fazia um círculo em torno de você e pronunciava o seu nome e cantava a sua canção. Por quê? Porque você esqueceu quem você é. Quando você se entrega à maldade deliberada, quando eu falo maldade deliberada, eu não estou falando de assalto, mão armada, homicídio, não. Estou falando de inveja, fofoca, puxar o tapete, não é? Furar o olho dos outros para ficar com a presidência da casa espírita. Não é? É essas coisas. É? Então, quando você faz maldade deliberada, você esqueceu quem você é. Você esqueceu. Aí você é chamado pelo nome e toca a sua musiquinha. É duro. É duro. Porque quando você está perdido, você tem raiva de quem é bússola. Tem raiva. Então Jesus foi no ponto. Shaul, Shaul, por que me persegues? Que o... Então Saulo se conversou. Qual que era a resposta, gente? Qual que era a resposta? Saulo, por que me persegues? Senhor, porque eu estou respirando homicídio e ameaça. Essa que é a resposta. Não tem outra. Haroldo, Haroldo, por que você está fazendo isso? Fala, Senhor, eu sou invejoso. Eu estou respirando a atmosfera da inveja. Eu estou respirando a atmosfera da mágoa. Eu estou respirando a atmosfera do orgulho, da disputa. Eu estou respirando. Esse é o motivo. Essa é a razão. A razão é a sua atmosfera psíquica. Não adianta você contar a historinha. Ai, porque ele levantou primeiro a voz. Ai, porque... Mas fulano deu um motivo. Perceberam? E Saulo teve coragem? Não, mudou de assunto. Quem é Senhor? Mas não foi isso que Jesus perguntou?
Você pergunta, por que você me persegue? Aí ele responde, quem és, Senhor? Quem és? Perceberam? Mas olha a resposta de Jesus. Voltou. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Assim, Saulo, o assunto não sou eu. Por que você me persegue? Responde. Por quê? Porque minha atmosfera psíquica é a atmosfera psíquica de ameaça, de homicídio, de inveja, de ódio, de prepotência, de orgulho, de arrogância. Essa é a minha atmosfera. É por isso que eu estou te perseguindo, Senhor. É por isso. É por isso que eu estou agindo como um criminoso e não como um religioso. Então Jesus devolveu. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eita, mas aqui tem uma coisa bonita, né? Para não falar que eu vim dar só má notícia. Eu vou terminar com uma boa notícia. O texto de Atos, ele é mais sucinto, né? Tem que ser. Ele é mais sucinto. Então, logo depois disso, eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus fala uma frase que ficou um pouquinho fora de contexto. E aí a gente vai no Paulo Estevam para entender o contexto. O contexto foi o seguinte: aqui nós temos que aplaudir. Aqui nós temos que aplaudir e aprender uma coisa: você não é do tamanho do seu erro. Você é muito maior. Porque se você fosse do tamanho do seu erro, não tinha nenhuma esperança do céu depositada na sua regeneração. Entendeu? Um Deus ia olhar e falar assim: esse aí não tem jeito não, desfaz. Esse aí eu criei errado. Esse forno estava quente. Esse pão de queijo queimou. Joga fora. Não. Não importa o erro que você cometa, o seu erro é sempre menor que você. Você é maior do que o seu erro. Então você não é o seu erro. Você alimentou um erro. E aqui nós temos que bater palma para Saulo. Porque no momento que ele percebeu, ele deve ter pensado assim: deu ruim. Deu ruim. Metade da encarnação foi embora. Simples assim. Falou, metade eu já estraguei. Agora tentar consertar a outra metade. E foi exatamente isso. 35 anos, foi embora. Agora os próximos 35. Só que aí, gente, aí assim, ninguém segura alguém que quer se redimir, hein? Ninguém. Eu estou cansado de ver gente assim, ó, lê o Libertação e fica assim: coitado do Gregório. Nossa, liderando o espírito das trevas, coitadinho. 500 anos parado. Eu não, estou aqui dando passe nas tarefas, coitadinho do Gregório. Aí o Gregório passa assim, ó. Você fala: quem que é esse? Esse é o Gregório. Nossa, mas passou rápido, por quê? Porque ele está 1500 anos agora na sua frente. Cuidado. O próprio Paulo fala sobre isso, que é a diferença. Você tem o frio, o quente e o morno. O morno é aquele indivíduo que lê a doutrina espírita e fala assim: a gente tem várias vidas mesmo.
Para que correr? Ando devagar, porque já tive pressa. Hoje leve esse sorriso e vou devagar. É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Não é? Aí, seus afetos começam tudo a te passar. Todo mundo passar. Você fala, cadê Paim? Paim está em Alvorada Nova. Nossa, Alvorada Nova? Eu acabei de ser resgatado do umbral? Paim já está em Alvorada Nova? Já. E Mainha? Mainha também. E fulano? E ciclano? Só ficou eu? Só. E deixaram uma letra de música para você. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Então, Deus não tem pressa, quem tem pressa é você. Quem tem pressa é você. Sou eu. Então, no momento que esse indivíduo percebeu, ele falou assim, Senhor, o que queres que eu faça? E é isso que eu queria deixar para terminar essa reflexão sobre a estrada de Damasco. Então, não me conte os seus problemas. Eu não quero saber o que você fez. Não vem me contar a encarnação passada, eu não estou interessado nisso. Nem na minha. Que se tivesse sido coisa boa, não estava passando pelo que eu estou passando. Espírito bom está em mundo ditoso, hein? Então, se você está encarnado no mundo de expiação e prova, durante a transição planetária, eu não quero ser grosseiro, mas você deveria refletir sobre quem você é. Eurípides está reencarnado na transição planetária? Não, né? Não está. Não está. Quem está reencarnado? Eu, você, nós. Então é o seguinte, Senhor, o que queres que eu faça? E aí vem a resposta. Porque às vezes a gente faz oração e fala assim, então tá bom. Agora eu quero acertar. Manda o manual. Gente, você não vai receber carta psicografada com as instruções detalhadas de como ser um bom marido. Você não vai receber. Sabe o que você vai receber? Sabe qual que é a resposta que Jesus vai dar para você? Ele vai te responder assim: levanta-te. Porque você caiu. Esse é um jeito amoroso de dizer, né? Em vez de você falar para a pessoa assim, você caiu, você fala, levanta, né? Levanta, levanta. Primeira coisa, levanta, mas levanta o quê? Levanta esse estado emocional, levanta. Levanta essas crenças, levanta esses pensamentos. Vamos levantar um pouquinho esse comportamento seu, que não está bom. Isso não é comportamento de espírita. Comportamento de espírita, está em dúvida? Está em dúvida? Quarta-feira de cinza, está chegando. Pega o livro Agenda Cristã, dá uma lida rapidinho. Você não vai ter dúvida nenhuma de como o espírita tem que se comportar. Nenhuma. Está lá, Agenda Cristã. E o André Luiz, que é muito delicado, já começa dizendo assim, quem tem uma semana de conhecimento do Evangelho já sabe o que tem que fazer. Então esse livro é só para lembrar, é uma agenda. Você já sabe. Você já sabe. Eu já sei. Levanta, levanta. Agora aqui vem um bonito e aqui a gente termina. Entra na cidade e lá te será dito o
o que você tem que fazer. Então, vamos lá, gente. Todo mundo comigo. Primavera, verão, outono, inverno. Quem que vem antes? Outono. Quem que vem depois? Inverno. Depois do inverno, primavera. Essa é a ordem. Essa é a ordem. Então aqui está uma ordem. Primeiro você levanta e vai. Depois Deus te fala o que fazer. Deus não conversa com quem está sentado. Não é fisicamente não, gente, fica tranquilo. Relaxa, fica em paz. Fica tranquilo. Estou falando espiritualmente, pode ficar sentado. O pessoal teve gente saindo. Calma. Espiritualmente falando, Deus não dá instruções para quem está sentado e sem nenhuma disposição de caminhar. Por quê? Porque Deus não tem tempo para dar instrução para quem não vai fazer nada. Perceberam? Então assim, você vai fazer bolo de cenoura? Não. Então toma a receita. Não, não tem isso. Você vai fazer? Vou. Então toma a receita. Primeiro você levanta e anda, depois te diz, porque a vida se desvela. Não vai chegar e falar assim, olha, agora 2024, dezembro de 2024, aí vai acontecer isso, aí em 2025 vai acontecer isso, 2026 vai acontecer isso. Sonha. Sonha. Não é assim. Você vai. Sempre foi assim. Chegaram para Abraão e falaram, Abraão, partiu. Partiu para onde? Ainda vou te dizer. Bora? Bora. Foi saber depois. Vai saber depois. Primeiro você caminha. Primeiro você vai. As instruções vão sendo dadas. Elas vão chegando. Portas vão se fechando, portas vão se abrindo. E foi assim. Leia Paulo Estevam e veja a vida de Paulo. Tudo que ele precisava, foi dito. E tem uma parte tão bonita, que chegou um momento que ele estava fazendo tão bonito, ele estava fazendo tão bem feito. Sabe quem veio dizer a ele o que fazer? O próprio Cristo se materializou na igreja de Corinto e falou para ele, eu vim te dizer, escreve. Escreve que eu estarei com você. É bonito isso, gente. Ele levantou com tanta vontade, ele caminhou com tanta vontade, que o Cristo em pessoa veio dizer o que fazer. Então eu queria deixar com esse clima. Cada um de nós aqui está vindo de uma catástrofe. Não preciso entrar em detalhes. Você não é seu erro. Você é sua disposição de levantar e de seguir. Instruções? No caminho. No caminho. Agora eu deixo vocês, porque eu tenho um voo. E no caminho me será dito o que fazer. Muito obrigado, boa tarde para todos.